Nunca imaginei que seria expulso de uma casa onde trabalhei por 8 anos, no exato momento em que mais precisava estar ali. Era o aniversário de 15 anos de Sofia, e eu estava terminando de ajustar as luzes da piscina quando Márcia, a mãe dela, me viu conversando com alguns convidados que perguntaram sobre meu trabalho. Seus olhos se encheram de fúria, como se eu fosse uma mancha na sua festa perfeita. "Você não tem educação para estar entre pessoas decentes?" gritou na frente de todos, me apontando com nojo. "Saia da minha casa agora mesmo!" A música parou, os convidados ficaram em silêncio e eu senti meu rosto queimar de vergonha. Mas quando pensei que tudo estava perdido, ouvi um grito desesperado vindo da área da festa. Era Sofia, correndo em minha direção com lágrimas nos olhos, implorando para a mãe não me mandar embora. O que ela sabia que os outros não sabiam mudaria tudo naquela noite. Esta é a minha história. Carlos Santos, o piscineiro. Se essa história chamou sua atenção, não deixe de deixar o like e se inscrever no canal. Meu nome é Carlos Santos, tenho 42 anos e há 8 anos cuido da piscina e do jardim, de uma mansão nos Jardins, em São Paulo. Quando comecei a trabalhar para a família Ferreira, Sofia tinha apenas 7 anos e me tratava como se eu fosse parte da família. Márcia, sua mãe, sempre foi fria comigo, mas nunca havia me desrespeitado daquela forma. Naquela sexta-feira de março, cheguei cedo para preparar tudo para a festa de 15 anos de Sofia. A piscina precisava estar impecável, as plantas bem cuidadas, e eu sabia que seria uma celebração grande. Márcia havia contratado os melhores fornecedores da cidade, e mais de 100 convidados estavam confirmados. Enquanto trabalhava, Sofia apareceu na área da piscina usando um vestido rosa lindo, mas com uma expressão preocupada. "Carlos, você vai ficar para a festa, né?" perguntou com aquela voz doce que sempre me derretia o coração. Expliquei que normalmente eu ia embora quando começavam as festividades, mas ela insistiu. "Por favor, fica só um pouquinho, é importante para mim." Algo na urgência de sua voz me fez concordar. Sofia sempre foi especial para mim. Durante todos esses anos ela me procurava para conversar sobre a escola, me mostrava suas notas e eu a via crescer como se fosse... Bem, isso não vem ao caso agora. A festa começou às 7 da noite. Eu havia terminado meu trabalho, mas fiquei ajudando os garçons a organizar as cadeiras próximas à piscina. Os convidados eram todos jovens da alta sociedade paulistana, vestidos com roupas caras, chegando em carros importados. Foi quando um grupo de amigos de Sofia me viu e começou a fazer perguntas sobre meu trabalho. Eles pareciam genuinamente interessados em saber como eu cuidava de uma piscina tão grande, que produtos usava, quanto tempo levava. Eram jovens educados, diferentes do que eu esperava. "O senhor deve conhecer a Sofia desde pequena", comentou uma das meninas. "Ela sempre fala com carinho do Carlos que cuida da casa." Senti meu coração aquecer. Era verdade que Sofia e eu tínhamos uma relação especial, mas eu sempre mantive meu lugar. Foi nesse momento que Márcia apareceu. Ela havia bebido algumas taças de champanhe e seu rosto estava vermelho de raiva. "O que você está fazendo aqui?" perguntou com uma voz cortante que fez todos ao redor silenciarem. "Sua função é cuidar da piscina, não se misturar com os convidados da minha filha." Tentei explicar que os jovens apenas fizeram algumas perguntas, mas ela me interrompeu. "Você não tem educação para estar entre pessoas decentes. Olha como você está vestido, olha suas mãos sujas." Ela estava gritando agora, e senti todas as atenções se voltarem para nós. A humilhação foi devastadora. Ali estava eu, um homem trabalhador e honesto, sendo tratado como se fosse um criminoso na frente de adolescentes que poderiam ser meus filhos. "Saia da minha casa agora mesmo!" ela vociferou, apontando para o portão. Foi quando ouvi o grito de Sofia. O grito de Sofia ecoou pela área da festa como um lamento de partir o coração. "Não, mãe! Ele não pode ir embora!" Ela correu em minha direção com o vestido rosa esvoaçando,
lágrimas escorrendo pelo rosto, borrando a maquiagem, que havia levado horas para ficar pronta. Márcia ficou chocada com a reação da filha. Sofia, não seja dramática. Ele é apenas o funcionário da piscina. Mas Sofia se posicionou na minha frente, como se estivesse me protegendo, e gritou algo que deixou todos os convidados boquiabertos. Ele não é apenas um funcionário. Ele é especial para mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mais de 50 pessoas nos observavam, tentando entender o que estava acontecendo. Eu mesmo não compreendia a intensidade da reação de Sofia. Claro que nós tínhamos uma relação carinhosa, mas aquilo estava indo longe demais. Sofia, pare com esse escândalo. Márcia tentou puxar a filha pelo braço, mas ela resistiu. Você não entende, mãe? O Carlos sempre esteve aqui para mim. Quando você e o papai viajavam, quando eu estava triste na escola, quando ninguém mais ligava. As palavras de Sofia me emocionaram profundamente. Era verdade que durante todos esses anos eu havia sido mais que um funcionário. Quando seus pais viajavam a trabalho, eu ficava até mais tarde para ter certeza de que ela estava bem. Quando ela chegava chorando da escola por causa de alguma briga com amigas, eu sempre encontrava tempo para conversar com ela no jardim. Isso não justifica esse comportamento. Márcia estava perdendo a paciência. Agora todos os seus amigos estão vendo você defender Ela não conseguiu terminar a frase, mas o desprezo em sua voz era evidente. Foi quando Sofia disse algo que mudou tudo. O quê, mãe? Um homem honesto? Um homem que sempre me tratou com carinho? Um homem que... Ela parou, olhou para mim, com aqueles olhos cheios de lágrimas, e sussurrou. Um homem que pode ser a única família de verdade que eu tenho? Márcia empalideceu. Alguns convidados começaram a murmurar entre si, claramente confusos. Eu senti meu coração disparar. O que Sofia estava querendo dizer? Porque ela estava falando sobre família. Sofia, você está falando besteiras. Márcia tentou controlar a situação, mas sua voz tremia. Carlos, vá embora agora antes que isso fique ainda mais constrangedor. Mas Sofia se agarrou no meu braço. Por favor, Carlos, não vá embora. Não hoje, não no meu aniversário. Eu preciso contar para todo mundo quem você realmente é. Ela olhou para a mãe com uma determinação que eu nunca havia visto antes. Ou você conta, mãe, ou eu conto. O rosto de Márcia ficou branco como papel. Ela olhou ao redor, viu todos os convidados nos observando, as câmeras dos celulares potencialmente gravando, e eu percebi que havia algo muito maior acontecendo ali. Sofia, não faça isso, Márcia implorou. Mas sua voz havia perdido toda a autoridade. Então conte você, mãe. Conte para todos quem é o Carlos de verdade. O que vocês acham que Sofia estava tentando revelar? Que segredo poderia justificar tamanha emoção? O ar ficou pesado como antes de uma tempestade. Márcia olhava desesperadamente ao redor, vendo os rostos curiosos dos convidados, os celulares ainda apontados em nossa direção. Ela sabia que não havia mais volta. Está bem, ela sussurrou, a voz tremendo. Mas não aqui, não assim. Ela tentou puxar Sofia para longe da multidão, mas a menina se recusou a sair do meu lado. Aqui e agora, mãe. Eles merecem saber, especialmente depois de como você tratou ele. A determinação de Sofia era impressionante. Em poucos minutos, ela havia deixado de ser a menina doce que eu conhecia para se tornar uma jovem corajosa, lutando por aquilo em que acreditava. Márcia respirou fundo e, quando começou a falar, sua voz estava quase inaudível. Carlos não é apenas nosso funcionário. Ele é... Ela parou, incapaz de continuar. Ele é meu pai biológico, Sofia completou. E foi como se uma bomba tivesse explodido na festa. Senti meu mundo desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Por 8 anos eu havia suspeitado, havia observado cada gesto, cada sorriso, cada momento em que Sofia corria para me abraçar quando chegava da escola.
A matemática sempre havia batido. Ela nasceu 9 meses depois daquela noite única que Márcia e eu tivemos, quando ela estava separada temporariamente do marido. Os convidados começaram a murmurar alto. Alguns gravavam abertamente, outros ligavam para contar a fofoca para quem não estava ali. O escândalo estava formado, mas tudo em que eu conseguia pensar era na coragem da minha filha. "Isso é mentira!" Márcia gritou, tentando salvar sua reputação. "Sofia está confusa, traumatizada." Mas todos podiam ver a verdade estampada em seu rosto desesperado. "Não é mentira, mãe. E a senhora sabe disso." Sofia se virou para mim com lágrimas nos olhos. "Eu descobri há 2 anos, quando encontrei os exames de DNA que a senhora escondeu na gaveta do escritório. A senhora sempre soube que ele era meu pai, mas preferiu me deixar acreditar que Roberto era meu pai verdadeiro." Roberto, o marido de Márcia, havia morrido em um acidente de carro 3 anos atrás. Ele sempre me tratou com indiferença, mas nunca com desrespeito. Agora eu entendia por quê. "Por que nunca me contou?" Perguntei para Márcia, minha voz saindo mais emocionada do que eu gostaria. "Porque você era apenas um funcionário," ela gritou, perdendo completamente a compostura. "Eu não podia arruinar minha vida, meu casamento, minha posição social, por causa de um erro de uma noite." O silêncio que se seguiu foi devastador. Sofia começou a chorar mais intensamente. Não de tristeza, mas de raiva. "Um erro? Eu sou um erro? E o Carlos, que cuidou de mim todos esses anos sem saber que eu era filha dele, também é um erro?" Olhei para minha filha, e senti um amor tão intenso que pensei que meu coração fosse explodir. Todos esses anos eu havia amado aquela menina como se ela fosse minha própria filha. E agora descobria que ela realmente era. "Obrigado por me defender, Sofia", consegui dizer, minha voz embargada. "Você é a coisa mais preciosa que já aconteceu na minha vida. E agora eu sei por quê." Sofia correu para meus braços e me abraçou forte. "Eu sempre soube que o senhor era diferente, pai. Sempre soube que me amava de verdade, pai." A palavra mais linda que eu já havia escutado. "Obrigado por continuarem acompanhando essa história. O melhor ainda está por vir." O abraço com Sofia foi o momento mais emocionante da minha vida, mas também o início de uma transformação que ninguém naquela festa poderia imaginar. Enquanto ela chorava em meus braços, sussurrando "pai" repetidamente, eu senti uma força que não conhecia crescer dentro de mim. Márcia estava desesperada, tentando controlar os danos. "Todos vocês parem de gravar. Isso é uma questão familiar privada." Mas era tarde demais. O vídeo do momento em que Sofia me chamou de pai já estava circulando pelos grupos de WhatsApp dos convidados. Agora que a verdade veio à tona, eu disse, ainda segurando minha filha: "Precisamos conversar sobre algumas coisas, Márcia." Minha voz havia mudado completamente. Não era mais a voz submissa do funcionário. Era a voz de um pai protegendo sua filha. "Não temos nada para conversar," ela rebateu. Mas eu podia ver o medo em seus olhos. "Ah, temos sim." Peguei minha carteira e tirei um cartão que guardava há anos esperando pelo momento certo. "Deixe-me me apresentar adequadamente para seus convidados. Meu nome é Carlos Santos, sou formado em Administração de Empresas pela USP, tenho pós-graduação em Gestão Financeira e nos últimos 8 anos eu trabalhei como piscineiro nesta casa por uma escolha pessoal." O silêncio foi absoluto. Até Sofia me olhou surpresa. Há 8 anos, quando descobri que possivelmente tinha uma filha, decidi ficar perto dela da única maneira que me foi permitida. Trabalhei como piscineiro, jardineiro, faz tudo, qualquer coisa para poder vê-la crescer. Olhei diretamente para Márcia. "Mas você sempre soube disso, não é mesmo?" Márcia estava pálida. "Carlos, por favor." Durante esses 8 anos, enquanto eu cuidava da sua piscina, também cuidei da minha empresa de consultoria financeira. Sabem aqueles finais de semana que eu não vinha trabalhar?
eu estava administrando os negócios que me tornaram um dos consultores mais respeitados de São Paulo. Peguei meu celular e mostrei para alguns dos convidados mais próximos. Minha empresa, Santos Consultoria, tem clientes em todo o Brasil. Vocês podem procurar na internet. Algumas pessoas já estavam digitando nos celulares, suas expressões, mudando rapidamente de surpresa para choque. "Isso é impossível!" Márcia gritou. "Você é um piscineiro!" "Eu sou um empresário que trabalhou como piscineiro para ficar perto da própria filha", corrigi. E agora que ela sabe a verdade, não preciso mais me esconder. Sofia me olhava com uma mistura de orgulho e admiração. Por isso o senhor sempre me ajudava com matemática e me dava conselhos sobre o futuro. O senhor realmente entendia dessas coisas. "Entendo, minha filha. E agora vou usar esse conhecimento para cuidar de você da maneira certa." Olhei para Márcia com uma expressão que ela nunca havia visto antes. "Vamos conversar sobre a pensão que você nunca me permitiu pagar, sobre o reconhecimento da paternidade que você escondeu e sobre como vamos cuidar do futuro da Sofia." "Você não pode provar nada." Márcia tentou blefar, mas sua voz trêmula a entregava. Sofia soltou da minha mão e foi até a mãe. "A senhora quer que eu busque os exames de DNA que estão na sua gaveta? Ou prefere que eu conte como descobri que o senhor Roberto sabia a verdade e deixou dinheiro em testamento especificamente pedindo para que a senhora contasse para mim quando eu fizesse 15 anos? Foi a vez de eu ficar chocado. "Roberto sabia?" "Ele deixou uma carta para mim, pai", Sofia me explicou, dizendo que sempre soube que eu não era filha biológica dele, mas que me amava mesmo assim. E pediu para a mamãe me contar a verdade sobre você no meu aniversário de 15 anos, porque eu merecia saber quem era meu pai verdadeiro. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Roberto havia sido mais honrado na morte do que Márcia havia sido em vida. 2 meses se passaram desde aquela noite que mudou nossas vidas para sempre. Enquanto escrevo esta história, estou sentado no escritório da minha empresa, mas não sozinho. Sofia está aqui comigo, fazendo lição de casa na mesa ao lado, ocasionalmente me pedindo ajuda com matemática, como sempre fez, mas agora sabendo exatamente por que eu sempre soube as respostas. A história daquela festa se espalhou muito além dos convidados presentes. O vídeo do momento em que Sofia me defendeu viralizou nas redes sociais. E nossa história foi parar até em programas de TV. Muitas pessoas me procuraram, algumas para oferecer trabalho, outras simplesmente para dizer que se emocionaram com nossa história. Márcia tentou contestar o reconhecimento da paternidade, mas os exames de DNA que ela própria havia guardado por anos foram mais que suficientes. O mais irônico é que ela havia feito esses exames justamente para ter certeza, mas nunca imaginou que um dia eles seriam usados contra ela. A mudança mais importante foi em Sofia. Ela veio morar comigo em um apartamento que comprei próximo à escola dela. Márcia, que perdeu muito de sua reputação social depois do escândalo, inicialmente tentou impedir, mas Sofia foi categórica. Aos 15 anos, ela tinha direito de escolher com qual dos pais queria morar, e sua escolha era clara. "Pai", ela me disse uma manhã enquanto tomávamos café da manhã. "Obrigada por ter trabalhado como piscineiro todos esses anos só para ficar perto de mim." Seus olhos brilhavam com um carinho que eu sabia que merecera com cada dia de trabalho árduo. "Eu faria tudo de novo, minha filha", respondi, e era verdade. Cada manhã limpando a piscina, cada tarde cuidando do jardim, cada momento em que sua mãe me tratou como inferior valeu a pena para eu poder te ver crescer. O que mais me impressiona é como Sofia conseguiu perdoar a mãe. Elas se falam regularmente e Márcia está fazendo terapia para lidar com seus preconceitos. Ela nunca vai admitir publicamente, mas sei que ela se arrepende de como me tratou durante todos esses anos. Minha empresa cresceu exponencialmente depois que nossa história se tornou conhecida. Muitos clientes me procuraram porque admiraram minha dedicação e caráter. Um homem que sacrifica sua posição social para ficar perto da filha
é alguém em quem podemos confiar com nossos negócios, disse um dos meus maiores clientes atuais. Mas o melhor de tudo é poder ser pai abertamente, poder buscar Sofia na escola, levá-la aos lugares, apresentá-la como minha filha sem precisar esconder. Ela me chama de pai naturalmente. E cada vez que escuto essa palavra, meu coração se enche de gratitude. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquela humilhação na festa foi na verdade uma libertação. Márcia pensou que estava me colocando no meu lugar, mas na verdade me libertou de uma prisão que eu mesmo havia construído. A vida me ensinou que o amor verdadeiro não se importa com status social, que a dignidade não depende do trabalho que fazemos e que às vezes precisamos aceitar ser menosprezados para proteger aquilo que mais amamos. Durante 8 anos, eu fui visto como apenas um piscineiro, mas na verdade, eu era um pai fazendo o que qualquer pai faria, sacrificando tudo para estar perto da sua filha. Nunca mais vou permitir que alguém me diminua por causa do meu trabalho ou da minha origem. E mais importante, vou ensinar a Sofia que ela deve julgar as pessoas pelo coração, não pela aparência ou posição social. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar minha história. Ela me ensinou que os humilhados podem sim ser exaltados e que o amor sempre encontra um caminho. Deixe seu comentário contando o que achou. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!